do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje uma tarefa bastante legal do nosso curso de C. Nós estamos saindo daquela parte mais básica e começando uma parte intermediária. Nós vamos falar sobre arquivos, leitura, gravação e por aí vai. Então, são 6 temas, então são 6 vídeos que eu dividi aqui para que a gente possa ter o melhor aproveitamento do nosso tempo. Essa primeira aula é uma aula um pouco mais longa, porque ela vai precisar de uma parte teórica, de uma fundamentação teórica, e as outras não necessariamente vão precisar de tanta profundidade teórica, vão ser mais os comandos, como é que eu faço e tudo mais, certo? Então a ideia é a gente ver hoje como é que você abre e fecha um arquivo, só isso, nós não vamos fazer gravação, nós não vamos fazer leitura, nada, só abrir e fechar o arquivo. No próximo vídeo, leitura e escrita. Depois, entrada e saída formatada. Como é que você grava os dados assim, de uma maneira que fique interessante no arquivo. Tudo isso aqui, essas 3 primeiras aulas. Na primeira aula a gente vai falar um pouco mais sobre arquivos binários também, mas teórico, né? Na prática, as 3 primeiras partes aqui, somente trabalhando com arquivo texto, que é mais simples de você trabalhar. Depois nós vamos trabalhar com arquivos binários, acesso sequencial e randômico, e nós vamos fazer um projetinho aqui de cadastro de clientes, obviamente sem banco de dados por enquanto, mas você trabalhando aí de maneira a poder gravar, alterar, excluir, né, fazer um CRUDzinho com um arquivo binário gravado no computador. Aliás, isso daqui fez parte de uma boa parte da computação até a chegada dos bancos de dados relacionais. Okay? Então é importante você entender um pouquinho disso daí. Bom, nós vamos ver então nessa primeira parte, que é abertura e fechamento, alguns itens, né? O que são arquivos, como poder ter acesso a streams. Nós vamos ver o que são streams, né? Abrindo um arquivo, fechando um arquivo, algumas funções interessantes para você fechar arquivo e também para esvaziar buffer. Os streams padrão que você pode utilizar e um exemplo aqui. Então essa é a agenda de hoje. Bom, então nós vamos ver aqui o que são arquivos. Bom, essa é uma definição que depende da linguagem que você está utilizando, tá ok? Não o que é um arquivo vai depender de como você vai lidar com esses dados, certo? Para nós, né, arquivo é tudo aquilo que a gente grava em disco. E para a linguagem C, a gente tem que ver que é um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque depende da maneira com que você grava esses dados e tudo mais. Agora, para a linguagem C, o que é um arquivo? É um agrupamento de bytes disposto de forma sequencial. Tá? Então é um byte depois do outro, depois do outro, depois do outro. Isso daí é um arquivo. Certo? A linguagem C também, ela enxerga a utilização desses arquivos como tendo 2 sentidos distintos. Isso é muito importante. Uma fonte de dados para um programa, ou seja, leitura de informação, e o destino dos dados gerados, que é a saída. Isso é importante você entender, porque muitas vezes você vai ter que escolher qual é a maneira que você quer ler esse arquivo, que você quer abrir esse arquivo. Você quer abrir ele para leitura, você quer abrir ele para gravação, você quer abrir ele para leitura e gravação. Então tudo isso daí você tem que ter essa filosofia, certo? Você pode inclusive ter um arquivo de entrada, você processa essa informação e gera um outro arquivo qualquer de saída. Isso é perfeitamente possível, tá? Não necessariamente trabalhar com um arquivo só, você pode trabalhar com quantos arquivos você quiser, certo? Uma outra distinção para onde que vão esses dados quando você quer, por exemplo, fazer uma gravação, até para fazer leitura também. Nós chamamos esses locais onde os dados estão, tanto para entrada como saída, como periféricos. Então, nós temos aqui alguns tipos de periférico. Então nós temos periféricos de entrada. Por exemplo, o teclado, o mouse, um leitor de código de barras, uma conexão via rede, disco, etc. Aí você vai falar, ué, mas o teclado? Sim, você faz a leitura
do stdin, do standard in, que é a entrada padrão. Então, para o computador, para a linguagem C, você está lendo um arquivo, tá? Então, por isso que o scanf tem a característica de encontrou um espaço em branco, ele para, porque ele trabalha desse jeito com fluxo de informação, ok? Então, um arquivo é um fluxo de informação e ele vai lidar com isso, não importa qual que é, um arquivo texto ou até mesmo teclado. E também nós temos os periféricos de saída, por exemplo, a tela do computador, que é o stdout, né, o padrão. Você tem aí a impressora, você tem conexão via rede, você tem disco, você pode usar, por exemplo, uma saída de erro padrão para gerar um log. Então tudo isso daí depende, né? Então você tem que entender o seguinte, um disco pode ser um periférico de entrada como de saída, um teclado é um periférico só de entrada, a tela é um periférico só de saída e por aí vai. Então é esse conceito que você tem que ter. Como é que a linguagem C lida com esses arquivos? Bom, a ideia de você fazer a leitura de um arquivo é você processar uma stream. O que é uma stream? É uma sequência de bytes que estão sendo processados. Ok? Hoje em dia, né, todo mundo aí gosta de ouvir música ou assistir filme por streaming, né? É o mesmo princípio. Tem um fluxo de dados que está sendo enviado para você e você vai consumindo esses dados. Aqui é a mesma coisa. Então uma stream, o que ela é? Ela é um conjunto sequencial de bytes e a sua vantagem é que não importa o periférico conectado a ela. Uma stream pode ser de entrada, uma de saída, não importa qual o periférico. Então isso daí abstrai de você, desenvolvedor, de como é que a leitura desse stream vai ser feita fisicamente. Isso a linguagem se vira com isso. Isso é 100% verdade? Nem sempre. Tem algumas situações aí que você vai ter que mudar algumas coisas e tudo mais, mas de um modo geral é assim que funciona. Então em C, cada stream está ligado a um arquivo. E esse pode não ser um arquivo físico em um disco qualquer. Por exemplo, vou dar o exemplo do teclado. Então o teclado ele é um arquivo virtual, não existe um arquivo físico. A tela também é um arquivo virtual, não existe um arquivo físico para ela. Então isso é um conhecimento que você deve ter essa noção. Então, por exemplo, o teclado e a tela, né, como eu já tinha dito aqui, são arquivos nesse sentido. Então, isso é uma maneira muito importante de você entender dados. Fluxo de bytes, ok? Isso é muito importante. Como é que a gente pode ter acesso a esses streams? Bom, você tem uma sequência lógica que você tem que fazer sempre. Primeiro, você vai abrir um stream, vai ler, vai gravar, vai processar e vai fechar o stream. É lógico, você nunca vai fechar o teclado, você nunca vai abrir a tela, isso não faz sentido. Mas arquivo mesmo, agora nós estamos falando dos arquivos que a gente vai lidar efetivamente. Então, esses arquivos, a gente tem que ter esse conceito. Eu vou abrir, vou ler, vou gravar, vou fazer o que eu preciso fazer e depois eu vou fechar. O abrir, como que funciona? Você tem que associar uma variável de um tipo especial, que a gente vai ver aqui, que indica que aquilo é um arquivo. Então você tem que fazer isso daí, ok? Eu vou fazer também a leitura e a gravação. Então vou realizar operações dos dados, isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. E você também tem que fechar. Fechar é fazer o quê? É você retirar a associação dessa variável especial que você vai criar com o stream, certo? Então isso é muito importante você ter essa ideia, certo? Agora na prática, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, né, para abrir um arquivo, vamos pensar em abrir um arquivo. Porque não adianta eu falar sobre fechar o arquivo se eu não abrir ele ainda, né? Então vamos lá. Para você abrir um arquivo tem alguns passos. A primeira coisa que você vai ter é o include. A biblioteca a gente já faz, já que é Standard.io. Tudo que a gente vai precisar para gravar o arquivo está lá na Standard.io. Então, eu preciso fazer esse include. Outra coisa, eu preciso criar um ponteiro para um tipo file. O que é esse file? Você vai perceber que ele está todo em maiúsculas. Isso indica que ele não é uma variável padrão, é alguma coisa meio diferente aí. Basicamente, ele é uma estrutura em memória
que tem tudo o que você precisa para fazer a leitura de um arquivo. Então você tem que criar esse ponteiro e depois você vai utilizar uma função chamada fopen para você amarrar essa variável com um arquivo físico. E a partir daí, através dessa variável, você vai conseguir fazer essa comunicação com o arquivo. Então é muito importante isso daí. Bom, vamos dar uma olhada aqui na função fopen. A função fopen, ela tem algumas partes importantes nela. Você vai perceber aqui que você tem aqui, ó, o retorno dela é do tipo file, é um ponteiro do tipo file, então file asterisco, fopen, ele recebe uma constante string, que é o nome do arquivo, e uma constante string, que é o modo de abertura. Então é um negócio meio estranho, mas é assim que funciona. Ó, o primeiro parâmetro, que é o file name, é uma string com o local e o nome do arquivo. Então, quando você fala de local, você tem que entender o seguinte. Conforme o sistema operacional, isso é colocado de um jeito. Então, no caso do Windows, vamos supor que está numa pasta uma pasta no raiz do drive C chamada dados e o arquivo é teste. Então, c:/dados/teste. Se é no caso do Linux, você vai ter lá barra o nome da pasta, barra o nome do arquivo. Não muda muito. Mas a diferença é que você utiliza, no caso do Linux, a barra normal, no caso do Windows, barra invertida. E aí tem um outro problema, né? A barra invertida é um caractere especial no caso do Windows. Então, se eu quero abrir o mesmo arquivo lá, c:/dados/arquivo ponto alguma coisa, eu tenho que colocar c:/barra invertida, o nome da pasta, barra invertida, o nome do arquivo. Por quê? Porque é o mesmo princípio. Quando você vai precisar imprimir a barra invertida, você não tem que colocar barra. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem que ter isso em mente. O segundo parâmetro é o modo, né? Tá ali, mode. Como que funciona isso? Então, você tem várias codificações. Então, você tem R. R é para read, abre um arquivo para leitura. O W, write, abre um arquivo para escrita e cria o arquivo fisicamente. Só que aí tem um detalhe, se o arquivo já existir e você abrir ele com W, dançou, ele apaga o arquivo e cria outro. Então você tem que ficar esperto nisso daí. O A é o append. O que ele faz? Ele abre um arquivo para adicionar novos dados. Se o arquivo não existir, ele cria o arquivo como se fosse o W. Se o arquivo existir, ele abre o arquivo, se posiciona no final para que os novos dados sejam acrescentados. Então olha só, o A nesse caso aqui te dá uma opção a mais aqui de segurança. Eu vou abrir ele para gravar dados. Tá? Então aí, para acrescentar dados no arquivo, então ele não vai apagar. Além disso, tem algumas variantes. Ó, o R+, é read e write. Então ele abre para leitura e gravação. Então, ele abre o arquivo para leitura e escrita. Se o arquivo não existir, ele é criado. Se ele existir, o arquivo é aberto e posicionado no início para sobreposição de dados. Cuidado! Então quer dizer que enquanto que o A posiciona vamos imaginar assim, você tem lá um cursor de gravação, ele posiciona no final do arquivo para ir acrescentando dados, aqui ele posiciona no começo, conforme você vai gravando o byte, ele vai sobrescrevendo. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Tem como se reposicionar? Sim, calma, nós vamos chegar lá, hoje é só abertura. W+, read e write, só que tem diferença, ó. Abre o arquivo para leitura escrita. Se ele não existir, é criado. Se existir, é apagado e um novo é criado. Cuidado. Então, sempre que tem o W, ele é destrutivo. Você tem que tomar cuidado. O R, ele tem o potencial de ser destrutivo, mas não necessariamente ele é. E o A+, read e write, abre o arquivo para leitura escrita. Se o arquivo não existir, ele é criado. Se existir, é posicionado no final para acrescentar novos dados. Então, você tem aí essas variantes, né, que você pode trabalhar. Existe também, né, uma diferença entre arquivo texto e binário. O que nós acabamos de ver são arquivos texto. Então, arquivos texto são representados os arquivos texto são representados pelas letras maiúsculas e minúsculas, pelos números, por outros caracteres que normalmente você usa o teclado para digitar. Por exemplo, exclamação, arroba e por aí vai. Qualquer coisa que você consegue digitar no teclado, ele
vai fazer isso. Além disso, espaço em branco, tab e enter. Tudo isso faz parte de um arquivo texto. Arquivo binário pode conter qualquer coisa. Então, por exemplo, enquanto você não consegue digitar certos caracteres da tabela ASCII ou Unicode, dependendo do que você estiver usando, arquivo binário pode conter qualquer coisa. Agora, a principal diferença entre o binário e o texto. O enter é interpretado de maneira diferente entre o modo texto e binário. Para o modo texto, ele é entendido como um caractere apenas, representado por /n. Já no modo binário, como 2, que é o carry as return e line feed, tá? Pois fisicamente são 2. Percebe a diferença? Enquanto que eu vou entender, quando eu abro um arquivo texto, que tem um enter ali no final da linha, é um caractere só, isso não acontece no binário. No binário ele entende como 2. Tá? Isso a gente viu quando a gente estava trabalhando com o teclado. Não sei se você lembra lá, quando você ia ler um caractere só, que ele lia o caractere e deixava lixo. O lixo o que é? Ele pegava 1 byte do caractere e ficava lá mais 2 bytes, que é o line feed, o carry as return e o line feed, entendeu? Então esses dois ainda estão lá. E isso você tem que saber isso aí, tá, gente? Infelizmente, certas coisas tem que saber. Bom, então vamos continuar aqui. E para fechar um arquivo? Para fechar um arquivo, você tem aí alguns passos também. Então, olha só. Primeira coisa, você tem uma string. Você tem que retirar a ligação da string com a variável que você amarrou lá no arquivo. Você tem que terminar isso aí. Quando você faz isso, você tem... ele vai fazer para você esse passo, mas isso daqui, dependendo do jeito que é fechado o arquivo, pode não acontecer. Então você tem que tomar cuidado. Porque nem tudo que você mandou gravar no arquivo foi para o arquivo. Isso daí por quê? Porque na computação é a lei do menor esforço. Se eu mando gravar alguma coisa, ele vai gravando. Existe uma memória chamada buffer. Toda vez que o buffer é cheio, ele grava. Toda vez que o buffer é cheio, ele grava. Mas vamos supor que o buffer tem... vamos fazer um número aqui. 100 bytes. Eu mandei gravar 250. Então encheu. Nos primeiros 100 encheu, gravou. Nos próximos 100 encheu, gravou. Depois só tinha 50. Ele não vai gravar, ele vai esperar os outros 50. Quando você fecha um arquivo, teoricamente ele vai gravar isso. Mas muitas vezes vale a pena você forçar a gravação desse pedaço que ficou faltando no buffer. Então, você tem que gravar fisicamente para não corromper o arquivo, tá? E depois você vai liberar a memória, aquela estrutura que o fopen criou. Isso é feito basicamente automaticamente, né? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer isso aí? Para fechar um arquivo nós usamos int fclose file arc, ou seja, eu passo a variável do tipo file asterisco, ou seja, o ponteiro do tipo file, e a função fclose ela vai receber, ela vai poder devolver para você uma de dois resultados. 0 se tudo correu bem, 99% das vezes vai ser isso daí. E EOF se tem algum problema. EOF é end of file, tá? Podemos garantir, se você, por exemplo, não está muito confiante que o fclose vai gravar aquela informação, ou você desenvolveu um sistema que abre um arquivo e deixa ele muito tempo aberto, e você quer ter certeza que você vai gravar aquela informação para que se acabar a energia, alguma coisa, isso esteja gravado, você usa flush. O flush também recebe lá o arquivo. E ele também vai devolver ou 0 ou EOF, certo? Então o flush vai lá e descarrega o arquivo, os dados fisicamente no arquivo. Ok? Então o flush serve para isso. Existem algumas funções também que são interessantes para a gente entender. Por exemplo, vamos supor que você tem 10 arquivos abertos e você precisa fechar todos eles. Você pode dar um fclose all, ele fecha tudo, certo? E o flush all, ele descarrega todos os streams que estão abertos. Só que o fclose all ele tem um detalhe, ó, fecha todas as streams abertas, com exceção das streams padrão. Existem streams que são padrão. Essas streams, elas estão disponíveis pelo sistema operacional para o seu programa, ok? Quais são elas? Você tem a stdin,
é a entrada padrão, geralmente o teclado, mas podemos alterá-lo alterar na chamada do programa usando pipes, que é a barrinha em pé no caso do Linux, ou então o sinal de menor no caso do Windows. Por exemplo, você pode rodar seu programa assim, meu programa, pipe, arquivo.txt. Então o que vai acontecer? Esse arquivo.txt é o seu standard in. Então aí você pode abrir esse arquivo e fazer o que você for trabalhar com ele, tá ok? stdout é a saída padrão. Geralmente, ou é a tela ou algum emulador de terminal. De repente, você está usando um emulador de terminal aí conectado no mainframe, no Linux ou qualquer outra coisa aí, tá? Mas também a gente pode alterar usando pipes. Por exemplo, meu programa, arquivo.txt. Então, tudo que seu programa mandar sair na tela, na realidade não sai na tela, vai sair no arquivo.txt, ok? E uma outra é o stderr, que é a saída de erro padrão. Geralmente é a tela, mas quando o programa, por exemplo, roda fora do console, imagina que é um serviço, alguma coisa assim, sei lá, né? Ele pode redirecionar o arquivo usando uma função chamada freopen. Então aí você abre um arquivo texto e tudo que você mandar como uma saída de erro, ele gera para você. Geralmente a gente faz isso daí com serviço ou back-end como arquivo de log, tá? Para ir logando lá tudo que vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui então em C para a gente abrir e fechar um arquivo. Tem alguns detalhes interessantes aqui. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui fora para ter acesso aqui a criar pasta, né? Nova pasta, 10 arquivos, e nós vamos trabalhar aqui dentro. Eu vou criar aqui um arquivo, novo arquivo, eu vou chamar ele de arquivos1.c. Legal. Então, eu vou precisar só do include stdio.h, é só esse por enquanto. Eu vou precisar aqui do meu main, nós vamos trabalhar aqui dentro. Legal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar aqui um arquivo do tipo, na realidade um ponteiro do tipo file, que eu vou chamar ele de arquivo. Legal. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Char nome arquivo, vou criar aqui uma stringzinha aqui, que vai ser igual, ela é uma constante, né? Então, teste.txt. Esse aqui é o nome do arquivo que eu vou querer abrir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar o fopen vai me devolver um ponteiro do tipo file dentro da minha variável arquivo. Então, arquivo vai ser igual a fopen. Nós vamos abrir o arquivo, nome arquivo, vírgula. Agora aqui, qual o processo que eu vou fazer? Eu vou fazer processo de leitura, apenas leitura no arquivo. Se arquivo for igual a null, isso quer dizer que deu problema, ele não conseguiu abrir o arquivo. Aí a gente vai dar um printf. Não consegui abrir o arquivo %s, exclamação /n, vírgula, o nome do arquivo. Beleza. Então tá aqui. Se não, else, o que a gente vai fazer? Se ele conseguiu, eu vou dar um printf, arquivo, %s foi aberto. /n, vírgula, nome do arquivo, ponto e vírgula. E logo em seguida eu vou fechar. Fechar é mais fácil, né? fclose e aqui arquivo. Lembre-se que o fclose devolve, né? 0 ou EOF, mas gente, na prática é muito difícil você ter um problema. E se der um problema, você não tem como recuperar. Então, geralmente a gente ignora isso daí, tá? A abertura de arquivo sim é importante você verificar, mas o fechamento dele, se der errado, deu errado, não tem o que fazer. Return 0. Bom, vamos rodar aqui, né? Vou salvar. Vamos rodar aqui esse código. Olha só. Compilou, beleza. Vamos ver o que ele fez aqui. Não consegui abrir o arquivo teste.txt. Por quê?
Porque quando você abre para leitura, lembre-se, se o arquivo não existir, ele falha, ele não faz nada. Vamos abrir agora, mudar isso aqui para abrir o arquivo para gravação. Ó, vamos ver o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui. Estou rodando. Opa, olha o que ele fez. Arquivo teste.txt foi aberto. Aí, será que isso daí está em algum lugar? Deixa eu ver se está dentro desse output. Olha aqui, ó. Que aqui é onde que ele está executando mesmo. Teste.txt. Vamos abrir aqui. Está um arquivo. Não tem nada dentro dele, mas criou o arquivo. Se o arquivo agora existe, se eu colocar ele como R, salvei e vou gravar, ó, arquivo teste.txt foi aberto. Agora ele deu certo. Por quê? Porque o arquivo existe. Então eu consegui fazer a abertura. Bom, não é tão difícil, né? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Essa foi a primeira aula primeiro vídeo, né? A aula é uma só, mas o primeiro vídeo de 6. Então vocês têm bastante informação teórica aqui, mas vocês vão ver que na prática não é tão complicado, não. Legal? Se você gostou, compartilha com seus amigos aí. Se tem algum amigo seu que quer começar a programar em C, é bastante interessante a nossa playlist de C aqui. Temos também a playlist de JavaScript, de Node, tá? Nesse momento nós temos essas 3 correndo juntas aí. Então compartilhe com seus amigos que estão querendo aprender. Curte também aqui o nosso vídeo. Curte aí que isso aí ajuda bastante. Tá ok? Se você quiser se inscrever no canal, não esquece de clicar no bendito do sininho aí. Se inscreva para ajudar a gente aqui a fazer esse canal crescer, trazendo informação de qualidade. Legal? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura Do do tipo comando inteiro for em C